O nosso Deus, Ele é infinitamente fiel para fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Amém? Meu nome é Norma, como o Silvio já falou. Sou uma das pastoras aqui do Shalom. E sou filha espiritual da Marília e do Hiroko. Pareço, né? Um pouquinho. Então, eu, até os meus 32 anos, eu fui uma pessoa normal, vivia normal, não tinha nada, trabalhava. Me casei com 27 anos. Com 32 anos, eu já tinha o meu primeiro filho. E, de repente, eu comecei a sentir dores de cabeça. Dores de cabeça, dores de cabeça. Depois vieram as crises convulsivas. Eu tinha crises convulsivas quase todos os dias. Eu ia trabalhar no serviço, eu tinha crises convulsivas. E os médicos não conseguiam saber o que eu tinha. Então, eu fiz vários tipos de exames, não dava nada. E até que chegou um determinado tempo que eu perdi toda a minha visão. Eu fiquei cega, sem enxergar. Quando eu conseguia ver alguma coisa, era com um óculos escuro, óculos de sol. E assim mesmo, se eu olhasse para uma pessoa, eu via 2, 3 pessoas na minha frente, né? E aí, eu fiz uma tomografia normal, não deu nada na tomografia. E eu fui cada vez ficando pior, cada vez ficando pior. E nessa época eu trabalhava em uma empresa aqui em Uberlândia, já tinha 10 anos que eu estava nessa empresa, que era Souza Cruz. O meu chefe falou para mim, olha, eu vou te dar férias, até você decidir o que tem, porque senão a gente vai ter que realmente te mandar embora. E foi nessa época que eu saí de férias que eu perdi toda a visão. Até então eu via, conseguia ver, mas tinha vezes que não. Tinha vezes que sim, tinha vezes que não. Mas aí nessa época eu perdi toda a minha visão. Eu e meu esposo viajamos, fomos para a casa do pai dele na fazenda. Então lá eu perdi toda a visão. E a gente veio embora e eu fui num oftalmologista. Quando ele fez o exame de vista, que ele pingou o colírio, ele falou para mim, olha, você precisa, para o meu esposo, vocês precisam ir para o hospital rápido, porque ela está com alguma coisa dentro do cérebro. Ou um tumor, ou alguma coisa. Eu vou escrever uma carta para o neurologista, vocês vão levar. E nós levamos essa carta, chegou lá, meu neuro falou, mas como assim? Tem 2 meses, você fez uma tomografia, não deu nada. Você mais obedecendo o outro meu amigo, companheiro de trabalho, nós vamos fazer uma tomografia. Fizemos a tomografia, aí veio a surpresa. Eu estava com hidrocefalia. E aí eu já fui internada na mesma hora. Quando eles fizeram a punção aqui, na minha cabeça lá eles medem, tem um aparelho lá que eles medem, tinha água, o volume de líquido dentro da minha cabeça, dava para encher 2 cabeças. Mas na tomografia não deu nada, deu que eu tinha só o líquido na cabeça. Então, eles fizeram a punção, falou, olha, se voltar, a gente tem que fazer a cirurgia. Aí voltou de novo, então eu passei pela primeira cirurgia. E aí a gente pensou, bom, fez a cirurgia, então agora vai resolver, né? Só a hidrocefalia mesmo vai resolver. Mas aí que veio complicando mais. Aqui em Uberlândia, na época, porque isso tem 22 anos atrás, então, aqui em Uberlândia, na época, não fazia ressonância. Me mandaram para Goiânia, eu fui fazer ressonância lá. Quando eu fiz ressonância lá em Goiânia, então, lá viu também que eu tinha neurocicercose, que era um dos ovinhos que tinha descido, então, entupido aqui, por isso que eu tinha dado hidrocefalia. Mas não parou por aí. Mesmo eu com a cirurgia, eu tenho um dreno, né? Eu coloquei um catéter, eu tenho um dreno, que drena aqui e drena na barriga. Mesmo assim, eu continuei com as crises convulsivas, eu continuei da mesma forma. Dentro de 1 ano, eu dei 3 crises de meningite. E quando fez 1 ano, a válvula deu rejeição. Eu voltei para a mesa de cirurgia novamente. Mas, o que eu quero falar para vocês é que tudo isso que eu passei, eu tinha tido a oportunidade de conhecer o Senhor, porque muitas pessoas já falavam do Senhor para mim, inclusive o meu sogro, mas eu não tinha aceitado o Senhor. Quando eu passei pela 2ª cirurgia,
E aí, foi quando eu fui visitar uma amiga, ela me falou de Jesus e eu me converti. Eu entreguei a minha vida para Jesus num culto de cura e libertação aqui no Shalom, na sexta-feira que tinha esse culto, e que era o pastor Silvio Moura que pregou desse culto. Eu vim de vermelho, porque assim, eu dei uma depressão muito forte na época, eu ficava até 5 dias fechado no quarto, se minha família não me desse banho, eu não tomava banho. E quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu comecei a achar alegria nas cores. Então eu coloquei uma roupa vermelha, primeira vez que eu vesti de vermelho, depois que eu tinha ficado doente, e eu sentei ali assim, e a igreja ainda não tinha essa parte, era só essa parte, e o Silvio falou da minha roupa vermelha, falou do arco-íris naquele dia, e hoje é ele que vai pregar aqui à noite. E aquilo, sabe, me trouxe vida nova, e eu não podia vir na igreja, tinha mais, eles falaram 5 minutos só, não sei quanto tempo. E eu não podia vir na igreja, porque o meu esposo não aceitava eu vir na igreja. Ele não vinha e também não aceitava eu vir. Então eu vinha no domingo, uma vez por mês, quando ele trabalhava no domingo, eu vinha no culto de manhã, ia na célula, e tinha o culto das mulheres, ali no ranchão, com a pastora Marcinha. Então eu vinha para esse culto na segunda-feira à tarde, mas nessa época eu não andava sozinha, eu não fazia nada sozinho, eu não fazia nada dentro da minha casa. Então a Cida Lobato, ela me ajudou nessa caminhada, ela passava na minha casa, me trazia, eu participava do culto das mulheres e ela me levava de volta para casa. E isso foi, com o passar do tempo, quando eu me converti, eu tomava 9 qualidades de remédio. E a partir do momento que eu fui entregando a minha vida para o Senhor, que eu fui deixando o Senhor realmente encher a minha vida, da presença dEle, eu fui libertando. Já tem mais de 20 anos que foram libertando esses remédios da minha vida. Hoje eu tomo um remédio, mas mesmo assim meu neuro fala que eu nem preciso tomar, mas eu ainda tomo, porque eu ainda tenho um pouquinho, eu falo assim, eu vou tomar, né? Não faz mal mesmo. Que é o anticonvulsível, eu tomo Gardenal. Mas hoje eu tenho uma vida, resumindo, hoje eu tenho uma vida totalmente normal. Hoje eu sou totalmente curada, sarada, para sarar outras mulheres. Hoje eu tenho uma macro com quase 200 pessoas, onde eu discipulo, eu visito nos hospitais, eu dou noite nos hospitais, assim, a família está passando lá, eu durmo no hospital com as pessoas. Hoje eu tenho uma vida totalmente normal, porque eu deixei o Senhor me curar. Amém? E essa noite, queridos, é uma noite de cura. E nós precisamos entender uma coisa. Nós só não somos curados quando nós não damos oportunidade para o Senhor nos curar. E que essa noite você realmente possa receber a cura do Senhor. Como eu recebi uma vez, porque eu me entreguei totalmente ao Senhor. E hoje, eu quero contar outra coisinha, dá tempo? Dá tempo. Então, eu falei para vocês, nós tínhamos 4 anos mais ou menos de casado, tínhamos o nosso primeiro filho, e os médicos falaram que eu não poderia mais ter filhos. Mas eu queria ter mais filhos. E no meio de tudo isso, essas crises convulsivas, essas coisas, eu engravidei novamente. E a minha gravidez foi uns 9 meses internada, praticamente. Mas, graças a Deus, os médicos falaram que precisava tirar meu filho, mas não precisou tirar, porque eu tinha uma intercessora, era uma vizinha minha que ia na igreja, ela orava por mim, porque eu não ia na igreja. E hoje eu tenho meu filho, que está com 21 anos, que é aquele moreninho que estava tocando ali, ele é meu filho, tá? E ele recebeu profecia que seria um levita dentro da minha barriga. Mas aí, sabe como que é as coisas? A gente quer mais e mais, né? E aí, eu então me entreguei minha vida para Jesus, fui liberta dos medicamentos, fui melhorando, e eu comecei a pedir presente para Deus. Uma das coisas que eu pedi, quando o médico chamou meu marido, eu estava perto e falou, olha, ela vai entrar no centro cirúrgico, mas eu não sei se ela sai. E eu tinha muito sonho, porque eu nunca tinha tido uma festa de aniversário. Eu falei, Deus, eu quero viver até os 70 anos, até os 50 anos, e fazer uma grande festa de aniversário. Meus 50 já veio, eu fiz a festa. Na minha festa de 50 anos, porque sonho não pode parar. Quando Deus te cura, é por completo.
Na minha festa de 50 anos, todo de bolinha, sabe? Tudo que eu sonhava, os docinhos tudo de bolinha, aquelas coisas. Eu já convidei todo mundo que estava na minha festa para a minha festa de 70 anos. Porque eu não podia acabar ali nos 50. Mas eu vou terminar resumindo o seguinte. Então, quando eu engravidei daquele filho meu que estava tocando ali, eu fiz laqueadura, porque eu não podia mais, 9 meses deitado em cima de uma cama. Mas aí eu fui melhorando, eu comecei a pedir de presente para Deus outro filho. Outro filho. Todo mundo falava, você está doido, você é ligada, esse tanto de problema de saúde você tem, como é que você vai ter outro filho? Eu falava, se Deus me curou, Ele pode me dar outro filho. Então, apareceram uns miomas no meu útero, eu comecei a fazer tratamento para esses miomas. Mas um dia eu comecei a enjoar, eu fui ao médico, a minha médica. E ela falou assim, Norma, você está grávida? Eu falei, não estou. Ela falou, você está grávida, vamos fazer o exame. Eu falei, não, mas eu sou laqueada, nós assinamos termo na medicina e tudo. Ela falou assim, não, mas vamos fazer o exame. Fez o exame, eu estava grávida. Aí os médicos, quando ela falou, você precisa passar pelo neuro, você precisa passar... E eles ficou tudo assim, olha, eu acho que eu com 40 anos... Olha, então acho que você vai precisar abortar essa criança e tal. Eu falei, não, eu não quero. Eu quero ter o meu filho, é presente de Deus. Queridos, aí a minha gravidez, eu só ia no médico para fazer pré-natal. Foi uma das minhas gravidez mais tranquilas. Né? Então hoje o meu filho está com 12 anos, ele não está aqui hoje à noite, mas ele está com 12 anos. E para surpresa, quando a médica, ela falou assim, eu só vou acreditar que você foi laqueada quando eu te abrir. Quando você for ter. Então ali nós programamos, né, as finanças, como o Pablo falou, para pagar a laqueadura. E aí, queridos, quando ela me abriu, ela falou, Norma, é milagre. Você não tem nenhuma tromba, nem sinal. E hoje o meu filho está aí com 12 anos, curado. É tido ministério infantil, já toca também, é um levita, vai ser um levita do Senhor também. Amém, queridos? Então, crê na sua cura nessa noite. Como o Senhor me curou, Ele pode curar cada um de vocês aqui. Amém? Então, é importante você saber também que o Senhor pode te curar, libertar hoje mesmo. Mas também pode ser também um processo. Porque às vezes a gente, quando pensa na cura, a gente também tem que pensar que há um processo que o Senhor Jesus vai agindo na sua vida, como aconteceu com a Norma. Você pode estar aqui hoje, debaixo de uma depressão, e pode começar hoje um processo de libertação na sua vida. Amém? E quem sabe alguns que não têm vontade de viver, mas hoje as coisas podem mudar, por isso você vai se abrir mesmo, como ela diz. Você está aqui hoje, isso é providência de Deus, você aceitou um convite, ou quem sabe você é um irmão que já teve o seu encontro com Deus, então o Senhor quer fazer essa obra na sua vida, amém? Então receba esse testemunho, abre seu coração, creia, que esse é muito poder de Deus, né? Muito milagre, oh, glória ao Senhor por isso. Jesus